A única estrutura de dados que nós conhecemos no momento é a estrutura vetor. E o vetor ele é uma estrutura, como já vimos nas aulas anteriores, que ele tem posições fixas. Mas ele tem algumas desvantagens. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma nova posição nesse vetor, eu tenho que redimensionar o tamanho dele. E isso computacionalmente é caro. Nós falamos que tem um custo computacional nisso aí, que vai ser meio tenso. Outro problema que nós temos no vetor é, se eu quiser excluir esse elemento, pô, eu não quero deixar essa posição vazia. Pô, não vou deixar a posição vazia. Então eu tenho que trazer todo mundo que está depois para cá. Ou seja, eu tenho que mexer com todo mundo. Então, nós temos uma estrutura de dados que vem solucionar esses problemas. Com essa estrutura, a lista ligada, também chamada de lista encadeada. A lista ligada ou lista encadeada, ela é uma estrutura de dados em que cada elemento, os elementos, aliás, eles não têm a posição fixa, como no vetor 0, 1, 2, 3, não tem isso. Não tem isso na lista ligada, lista encadeada, não. Nós temos os elementos e cada elemento ele sabe apenas quem é o seu próximo. 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 E o próximo. Então, cada elemento ele sabe quem é o seu próximo. E isso faz com que a gente ganhe algumas facilidades e consiga fazer algumas operações mais rapidamente. Por exemplo, se eu quero adicionar um novo elemento aqui, eu simplesmente crio esse novo elemento e falo para o último, olha, último, você agora tem um próximo, você não tinha ninguém porque você era o último, agora tem alguém depois de você. É uma lista ligada. É lista ligada por quê? Porque cada elemento está ligado ao seu próximo. Muito bem, se eu quiser remover um elemento daqui do meio, ótimo. Eu então vou tirar esse cara daqui, ó. Tirei. E eu só mexo com os dois, o anterior e o sucessor dele. Eu ligo os dois, pronto. A lista ela tem um tamanho dinâmico, eu consigo adicionar elementos no final mais facilmente e também consigo remover elementos mais facilmente. Mas ela tem um problema. Qual o problema da lista ligada? O problema da lista ligada é que eu tenho que, para encontrar um elemento, eu tenho que buscar todo o elemento, tudo, até encontrá-lo. Ou seja, eu tenho que pegar desde o primeiro e ir até o final. O vetor já tem uma vantagem quanto a isso. Por quê? O vetor permite que nós façamos acesso direto às posições. Então, nós vamos ter até numa aula futura a busca binária. A busca binária ela pode ser usada para nós para economizar tempo em relação à busca linear que foi apresentada na aula 2. Então, a gente consegue ganhar tempo com o vetor com algumas operações e com a lista ligada com outras. E é exatamente por isso que existem diferentes estruturas de dados. Porque nós queremos, em algumas aplicações, adicionar muitos elementos. Então, a lista ligada é melhor. Em outras aplicações, nós queremos fazer muita busca. Então, nesse caso, o vetor vai ser melhor. Então, nós temos que escolher a aplicação, escolher a estrutura de dados de acordo com a aplicação que nós estamos fazendo. E eu quero fazer aqui com você a lista ligada, mas eu quero implementar do zero a lista ligada em Java. Já existe uma classe de lista ligada em Java. Já existe. Então, chama-se linked list, mas nós não vamos utilizá-la, porque o nosso objetivo é aprender a criar estruturas de dados e não usar estruturas de dados. Então, nós podemos representar aqui o nosso vetor dessa forma aqui, só continuando os elementos, nós vamos ligar todos eles ali. Muito bem. Então, eu vou aqui no meu código, vou aqui criar uma classe para representar a minha lista. Por quê? Eu quero representar isso aqui tudo. Ó. O que é isso aqui? A lista ela só sabe duas coisas. Ela sabe quem é o primeiro elemento e quem é o último. Não sabe mais nada. E cada elemento só sabe quem é o seu próximo e qual é o seu próprio valor. Então, esse elemento aqui, ele sabe que ele tem um valor AC e tem o próximo que é o BA, que é o elemento BA. Esse cara tem um próximo que é o CE, esse cara tem um próximo que vai ser o DF. Então, a gente tem cada elemento conhecendo apenas o seu próximo. E isso é suficiente para a gente conseguir trabalhar com a lista ligada. Muito bem. Com isso, nós vamos criar uma classe. Vou criar aqui, ó, classe Java, chamada lista ligada. E na lista ligada, eu vou colocar aquilo que eu falei anteriormente. O que a lista ligada sabe? Ela sabe quem é o último e sabe quem é o primeiro. Estou colocando aqui como privado, só por um conceito de encapsulamento. Primeiro e último. Mas eles são o quê? Eles são coisas, eles são string, eles são o quê?
Nesse caso, nós temos que representar essa bolinha. A bolinha, ela não é string. String é o que está dentro dela, é o texto. Mas a bolinha, ela vai ser para nós um elemento. Eu vou chamar de elemento, que alguns chamam de nó, node, mas eu vou, como estamos usando no português, para não ficar no o nome da classe, eu vou chamar de elemento. E o que o elemento sabe? O elemento sabe qual é o seu valor. Nesse caso vai ser string, mas mais para frente, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer uma classe de lista ligada genérica. E nós temos também, cada elemento sabe qual é o seu próximo elemento. Só isso que nós sabemos dentro do elemento. Eu vou, devido aos conceitos de encapsulamento, eu vou colocar aqui os métodos getter e setter. Você pode ver isso no curso de programação orientada a objeto que tem aí no canal. Aí você vai manjar de orientação a objeto aí. Muito bem, isso vai ser importante. E aí nós temos aqui o valor e o próximo elemento. Só isso que cada elemento sabe, ou seja, cada bolinha só sabe qual é a próxima bolinha. E a lista ligada, ela tem, o primeiro é um elemento, uma bolinha. E o último também é um elemento, uma bolinha. Eu vou colocar aqui também na lista ligada uma informação que vai ser o tamanho da lista. Só para a gente conseguir recuperar quantos elementos tem na lista para verificar se está dando certo ou não, né? Muito bem. E fechou. Só que está tudo privado, então eu vou também dar um alt insert aqui no NetBeans e vou gerar os métodos getSet. Muito bem, nós temos ali o get primeiro, set primeiro e assim por diante. Show de bola. O que a lista ligada tem que me permitir fazer? Inicialmente, ela tem que me permitir adicionar novos elementos. Depois, ela tem que me permitir remover elementos e também pegar algum elemento. Então, eu quero pegar um elemento para saber quem é o próximo dele, por exemplo. Então, nós podemos querer fazer isso. Eu vou fazer aqui um método adicionar. O que eu quero adicionar? Eu quero adicionar um valor, novo valor. Chamei de novo valor. Um texto lá, para nós vai ser um estado, né? Quero remover. Então, vou chamar aqui, o que eu quero remover? Novo valor. Qual estado você quer remover? Depois, eu também vou passar aqui, já temos o get tamanho, eu vou pegar um elemento. Então, vou colocar aqui, get na posição, numa posição. Quero pegar o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, assim por diante. Então, vou colocar aqui que eu vou ter um elemento. Então, esse método vai retornar um elemento. Eu vou dar um return null nele aqui, porque senão vai dar erro no Java e eu não vou conseguir rodar o meu programa. Muito bem. Aqui o remover e o adicionar eles são void, ou seja, eles não retornam nada, por isso que eu não tenho return aqui dentro deles. Show de bola. Desse jeito, nós vamos então começar a trabalhar com a lista ligada. Só que isso aqui que nós estamos fazendo é exatamente o que já existe dentro do Java, que é a classe LinkedList. Mas nós queremos exatamente entender o que tem dentro do Java e em outras linguagens de programação. Isso não é exclusivo do Java, isso é estrutura de dados. Então, eu vou criar aqui uma classe para fazer o nosso programa aqui. Fazer o programa que vai cadastrar estados. Então, nós vamos botar aqui, Opa, apaguei demais. Vou botar aqui, beleza. Vou botar um public static void main aqui. Show de bola. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de estados. Então, como é que se cria uma lista? Nossa classe chama lista ligada, então vou dar o nome aqui do objeto de lista. E eu vou chamar, então, o método construtor para construir a lista. E o método construtor é esse cara aqui, new lista ligada, abre e fecha parênteses.Esse cara é o método construtor. Quando a nossa lista é construída, ela está assim, Assim, Isso aqui, do jeito que vocês estão vendo aqui, Vocês estão vendo? Vazia. Se ela está vazia, quer dizer que o tamanho dela é 0. Então, nós temos que fazer isso no método construtor. Então, eu vou lá na minha classe lista ligado, e eu vou criar aqui um método construtor. O Java sempre cria implicitamente, mas eu vou criar aqui explicitamente esse método construtor. Abre e fecha parênteses, vou falar assim, quando criar a lista, o método construtor é sempre chamado quando se constrói o objeto. Nesse caso, quando criar a lista, o tamanho é 0. Show de bola! Se o tamanho é 0, eu sei qual que é o tamanho dela, então vou fazer o seguinte. Lá no programa, eu vou fazer assim já, systemout.println lista.get tamanho. Vou rodar esse cara aqui, selecionar aqui que essa classe é a principal. Olha que interessante, cara. Ele imprimiu aqui o tamanho da lista, 0. Muito bom, não tem nada dentro dela, lógico. Muito interessante. Nossa, tô assim achando extremamente interessante. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero adicionar aqui um estado, que é o Acre.
E agora que vai começar a ficar legal. O que é adicionar? Bem, vocês concordam que quando eu imprimir aqui, ó, o tamanho, vou imprimir aqui o tamanho da lista tem que ser 1? Concorda comigo? Não dá para vocês responderem porque isso é um vídeo. Então eu vou rodar aqui. Beleza. Muito bem, não é live não. Então, tamanho está 0. Lógico, eu não fiz o meta adicionar, esse negócio está lá vazio, né, cara? Nem faz nada lá dentro. Então, vou fazer o seguinte. O adicionar. O que é adicionar? Adicionar é colocar uma bolinha na lista. Mas, no momento, não tem nenhuma bolinha. Então, lembrando, nós sempre temos que controlar na lista o primeiro e o último. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Se eu quero adicionar um elemento, então eu vou criar um elemento. Vou chamar de elemento. Novo elemento é igual a new elemento. Ou seja, estou criando uma nova bolinha. Nova bolinha. Só que eu não vou escrever bolinha aqui, que vai ficar um negócio muito podre, né, cara? Pô, você acaba com a minha reputação desse jeito. Eu vou fazer um código nova bolinha. Tá me tirando, né, mano? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou passar esse valor aqui dentro. Novo valor. Como assim? Ué, lá no nosso programa não está passando o acre? Então está chegando aqui o valor AC, acre. E eu vou colocar o valor dentro da bolinha. É isso que eu estou fazendo. Novo valor estou passando para dentro do elemento, que é exatamente fazer isso aqui. Ó. O que eu fiz agora foi isso aqui. Ó. Pum, passei o AC para dentro da bolinha. Só que a minha bolinha está voando. Porque ela não está dentro da lista ainda, né, cara? Ela é só uma bolinha voando. E, aliás, está com erro no código. Por quê? Porque não existe na classe elemento um método construtor que receba o valor. Então, eu vou criar aqui, ó, vou chamar de novo valor, que é aquela variável lá que está vindo lá da lista. E vou fazer assim, ó, dis.valor é igual a novo valor. Ou seja, eu estou falando que a variável valor de dentro da bolinha está recebendo o valor que eu estou passando lá pela lista. Qual que é o valor? O valor que veio do programa. Então, vamos fazer o passo a passo. Você mandou adicionar a C aqui. Mandou quem adicionar? A lista. A lista fala, pô, eu não controlo isso. Preciso criar um elemento, preciso de uma bolinha. Eu só controlo bolinhas. Então, a lista passa para o elemento qual é o AC. E o AC, então, virou uma bolinha. Elemento. Isso é a bolinha voando. Só que aí, cara, é o seguinte. A nossa lista está vazia. Então, quem é o primeiro da lista? Ninguém. Null. Quem é o último da lista? Null. Então, nós vamos fazer assim, ó. Se o primeiro caso para a gente adicionar é, se o primeiro for null e o último também for null, então nós vamos falar que o primeiro é igual ao novo elemento, que é o novo elemento a ser adicionado, e o último vai ser igual ao novo elemento. E o que mais nós temos que dizer? Nós temos que falar que o tamanho mais, ou seja, tamanho mais 1. Eu vou sempre usar o dis aqui, ó, para a gente entender que a gente está se referindo a um atributo da classe lista ligada. Então, nós vamos fazer aqui, ó, dis. Muito bem. Show de bola. Só que isso aqui vai funcionar só no primeiro caso. Então, vamos rodar? Vou rodar isso aqui, ele vai adicionar o acre e vai falar que tamanho 1, ó, adicionou. Realmente, o tamanho está 1. Então, eu vou ver se eu consigo pegar o primeiro elemento da lista. Vamos mandar imprimir o primeiro elemento da lista? Porque só imprimir o tamanho não vai resolver para nós, não. Como é que é mesmo? Não sei fazer o atalho aqui, não. Vou copiar esse negócio aqui. Cansa de escrever esse system.out.println. Muito bem. Vou mandar imprimir o primeiro da lista. Ó. Primeiro vai ser lista.get primeiro. O primeiro, ele é o quê? Ele é o acre. Ele é o acre? Não, ele não é o acre. A lista ela só controla bolinhas. Então, o primeiro é a bolinha que tem o acre. O acre é o valor da bolinha. Então, a gente precisa separar essas coisas para entender esse código. A bolinha é o elemento e dentro dele existe um valor. Então, eu vou fazer assim. Ó, quando eu pego o primeiro ele é um elemento. Observe ali em cima, ó, public elemento, ou seja, ele é uma bolinha. Então, dentro da bolinha eu tenho o quê? O valor dela. E eu vou fazer a mesma coisa com o último. O último é uma bolinha e dentro da bolinha tem um valor. Então aqui nós temos um conceito de encapsulamento também. Vale muito a pena você assistir as aulas de orientação a objeto. Beleza, cara. Então nós rodamos aqui. Olha o que aconteceu. Olha que sensacional. Tamanho 1, o primeiro é o acre, o último é o acre.
Show de bola, cara. Top demais, mano. Cê é loiro. Muito bom, cara. Então nós vamos fazer aqui a lista ligada. Só que se eu mandar adicionar o outro cara, vamos mandar aqui adicionar? Sei lá, né? Vou mandar adicionar aqui 2. Quem que é o próximo? A Bahia. Então, se eu mandei adicionar a Bahia, o primeiro da lista vai ser o Acre, o último vai ser a Bahia. Só tem 2 elementos agora. Então eu quero algo assim, ó. Eu quero o Acre e aqui eu quero a Bahia. Bahia. Muito bom. Beleza. E os dois têm que estar ligados. Será que o código está fazendo isso já? Vamos descobrir? Vamos rodar. Nada melhor que rodar para descobrir. Eita, o primeiro é o Acre e o último é o Acre. Mas por quê? Ué, tá certo. O nosso código faz isso. Ele verifica. O primeiro está nulo? Sim. O último está nulo? Sim. Adicionou o Acre. Pegou lá o primeiro, o último vão ser o Acre. Muito bem. Isso ele fez quando chamou aqui. E a Bahia? Quando ele vai adicionar a Bahia, ele pergunta, o primeiro está nulo? Não, o primeiro é Acre. Ah, então ferrou, então já não vai entrar, vai pular o if. Ou seja, existe um outro caso aqui. Quando o primeiro e o último não são nulos, então nós temos que adicionar o novo elemento depois do último. Como que faz isso? É só fazer uma coisinha assim, ó. O último vai ter um próximo. Quem é o próximo? O novo elemento. Muito bem. Se eu falo que o último da lista, que era o Acre, olha agora aqui, agora você fala assim, nossa, você é louco, você não é louco. Caramba, mano, que coisa doida. Vamos elencar aqui, vamos colocar aqui. Primeiro e último. Nós temos que ficar o tempo todo olhando para essas variáveis. Estou chamando aqui de último mesmo, tá? Porque é o nome da variável, tá? Não é porque eu não sei escrever, não. Né? Só para justificar para os críticos. Então tá aqui, ó, primeiro e último. Nós temos aqui o primeiro e o último. O Acre, ele é o primeiro e ele é o último. Muito interessante. Então, eu quero adicionar agora uma nova bolinha, que é a Bahia. Bahia. Já fiz essa piada. Bahia. Então, a Bahia vai ser agora quem? O último. Mas no momento, quem que é o último? O Acre. Então, vou falar assim, Acre, o seu próximo vai ser a Bahia. E é isso que eu estou falando aqui, ó. Último, 7 próximo, novo elemento, Bahia. Então, conseguimos matar esse cara ali. E como é que eu falo que a Bahia vai ser o último agora? Porque mudou, né? Esse cara não é mais o último. O último tem que ser esse. Então, eu vou falar aqui, o último vai ser o novo elemento. Olha que interessante. Interessante, né, cara? Então, o último agora deixou de ser o Acre e passou a ser a Bahia. Vamos ver? Eu vou mandar imprimir também aqui. Ops, tem que fazer uma coisa muito importante, tamanho mais. Se eu estou fazendo tamanho mais, tanto no if quanto no else, eu não preciso fazer. Eu posso fazer só fora do if e do else. Então, independente de entrar em um ou outro, vai aumentar o tamanho. Vou rodar e vamos imprimir? Que interessante, o primeiro agora é o Acre e o último é a Bahia. E se eu quiser adicionar um outro cara lá, tipo assim, sei lá, Distrito Federal, Ceará, vamos botar o Ceará. Se eu adicionar o Ceará, quem que vai ser o primeiro? O Acre e o último vai ser o Ceará. Olha que interessante, muito bem, muito bom mesmo. E vou adicionar aqui depois o Distrito Federal. Show de bola. Então nós estamos adicionando, criando uma lista que tem 4 elementos, o primeiro é o Acre, o último é o Distrito Federal. E os do meio? Aí nós precisamos fazer um outro método, que é o método get, para a gente conseguir pegar os elementos do meio. Só que na própria classe linked list do Java, a gente não usa muito esse método get, que pega uma posição, porque o conceito da lista ligada é não ter uma posição. Então a gente pode criar um outro método para isso também, que é para saber se tem um próximo, né? Muito bem. A questão da remoção, vou deixar para o final, e a gente junto isso depois, que é um pouco mais chatinha para a gente tem que pensar em algumas coisas aí. Então, mas vamos fazer o get. Então, vamos supor que você queira pegar uma posição. Pô, como é que pega uma posição? Quero saber quem está na posição 0, quem está na posição 1. Tudo bem, você pode fazer isso. Então, vamos fazer assim. Ó. Nós temos, a única coisa que nós sabemos na lista é o primeiro e também a gente sabe o último. Ótimo.
Então, eu vou começar sempre no primeiro. Então, eu vou começar aqui a percorrer a minha lista. Então, eu vou criar aqui um elemento chamado atual. Atual, ele vai marcar qual é o elemento atual em que eu estou, né? Então, eu vou fazer aqui, vai começar sempre no primeiro. E aí, como é que eu faço para saber se eu vou conseguir andar na lista ou não? Então, eu quero até a posição X. Então, posição, né? Então, vou fazer aqui uma variável i, começa com 0. O i vai até menor que a posição. Vou colocar menor ou igual, depois a gente corrige. E i mais mais. Então, o i e o atual são duas variáveis que controlam ali onde que eu estou andando na lista. Ou seja, eu tenho aqui a minha lista com essas bolinhas aqui, que são Ceará e Distrito Federal. Opa, que desenho horroroso, né, cara? Muito bem. Vou pegar aqui o Ceará e vou pegar aqui o Distrito Federal. Show de bola! Então, nós temos aqui uma lista ligada, então quer dizer que essas bolinhas estão ligadas. Sensacional. Tá? Desenho lindo, maravilhoso. Quem é o último, né? Nessa situação, quem é o último? O último é esse cara aqui. Show de bola. E o primeiro é quem? O Acre. Então, eu vou começar pelo primeiro e vou colocar aqui uma variável, duas variáveis. A variável i e aqui embaixo a variável atual. A variável i conta a posição. Então, nós vamos aqui na posição 0, né? Vou colocar aqui 0, como se fosse um vetor, mas não é. Essa aqui é a bolinha 1, essa aqui é a bolinha 2, essa aqui é a bolinha 3. Beleza. E aí, nós vamos colocar o i aqui. E a variável atual é quem marca, a variável atual é quem marca a bolinha atual. Então, vou jogar o atual para cima aqui, ó. Muito bem. O i controla os números e o atual vai andando de bolinha em bolinha. Como que a gente faz isso? O i é igual a 0. Então, eu vou fazer até a posição. Vou fazer assim, ó. O atual é o primeiro. Eu vou verificar se o atual ele tem próximo, né? Então, eu vou pegar o próximo dele. Vou pegar esse cara aqui, ó. Próximo. Como é que eu verifico se tem próximo? Se for igual a null, quer dizer que não tem próximo. Cheguei ao fim da lista. Se for diferente de null, quer dizer que tem próximo. Então, nós vamos fazer essa bagacinha aqui, ó. Se o atual tem próximo, muito bem. Então, quer dizer que eu vou avançar na lista. Como que eu avanço na lista? O atual vai ser o próximo dele mesmo. Como assim? Vamos ver aqui no desenho, porque é treta mesmo. O atual vai ser atual.getPróximo. Quem que é getPróximo do AC? Bahia. Então, atual vai ser igual a atual.getPróximo. O atual andou. Muito bem, ele vai fazer isso quantas vezes? Pô, ele vai fazer assim, ó. Subiu, i mais mais. Então, o i estava valendo 0, passou a valer 1. Agora, subiu i mais mais. I é menor ou igual a posição? Vamos supor que eu queira pegar a posição 2. I vale 1, é menor ou igual a 2? Sim. Aí pergunta, atual, quem que é o atual? Bahia. Tem próximo? Get próximo diferente de null? Sim. Então, ele vai pegar o Ceará. O atual vai ser o Ceará. E depois ele sobe no for e o i passa a valer 2. Muito bem. E aí ele pergunta, 2 é menor ou igual a 2? Menor ou igual? Sim, é menor ou igual. Ele pergunta, atual tem próximo? Tem. Tem o próximo que é o Distrito Federal. Então, ele vai fazer atual é igual a atual.getPróximo. Opa, não era isso que eu queria. Eu queria a posição 2. Mas por que ele foi e andou mais uma vez? Porque eu fiz menor ou igual. Se eu fizer menor, então ele vai conseguir parar na posição que eu quero. Então, quem que eu vou mandar retornar aqui? Vou mandar retornar o atual, o elemento atual. Ou seja, vamos testar agora com essa variável atual se ela está realmente andando na lista. Então, eu vou conseguir imprimir com isso aqui, ó. Eu consigo imprimir assim, ó. Lista.get na posição 0, lista.get na posição 1. Coisa horrível de se fazer. Por quê? Porque se a gente faz esse tipo de coisa, então a gente vai acabar andando muitas vezes na lista. Por isso que o Java tem nas suas classes de lista um elemento, uma classe também chamada de iterator, né? Que é o iterador, aí, quem vai iterar, andar na lista.
Muito bem, estou mandando inserir, como eu tenho 4 elementos, estou mandando imprimir esses 4 caras aí, só que eu vou colocar ponto get valor, porque eu quero imprimir o valor deles, e não a bolinha. Get 0 pega a bolinha e ponto get valor pega o valor dentro deles. Vamos ver se está funcionando. Olha que interessante, cara, funcionou. Acre, Bahia, Ceará e Distrito Federal. Então a gente conseguiu pegar cada elemento da lista. Como? Atual, atual.get próximo, atual.get próximo, atual.get próximo. Atual, atual.get próximo, atual.get próximo. E isso vai fazendo com que a gente consiga andar na lista. Muito bem, nós já conseguimos avançar bastante aí na lista ligada.